Bom, pessoal, muito bem. Hoje, então, nós temos o último encontro dessa série de mensagens Como o Amor Cresce e Diminui. E sempre que uma série de mensagens começa, eu sempre estou empolgado com ela. Sempre. Não tem uma série de mensagens que eu não esteja empolgado. Mas ao final de uma série de mensagens, algumas marcam especialmente. Pelo menos para mim. Essa foi uma das séries de mensagens que marcou especialmente. Essa foi uma série que me ensinou muito. Essa foi uma série que eu considero indispensável para qualquer relacionamento, seja de marido e de mulher, seja de filhos, seja de amigos. E eu só queria relembrar com vocês o que nós fizemos este mês. Nós, no primeiro encontro, conversamos sobre o que o amor é. E fomos surpreendidos de que a Bíblia não trata o amor como sentimento, mas como atitudes de sacrifício. Depois a gente conversou que o amor de verdade, ele aprende a dizer não, ele não só diz sim, ele não só agrada, ele trabalha para o melhor do outro, e muitas vezes significa dizer não. Foi um encontro muito interessante. Depois, semana passada, nós conversamos sobre como o amor consegue sobreviver conforme o tempo passa. Esse é um dos grandes desafios. Quantos relacionamentos, vamos pensar em casamento, quantos casamentos vocês conhecem que começaram bem? Muitos, todos. Agora o grande desafio está em conseguir manter uma relação boa conforme o tempo vai passando, e a mesma coisa vale com os filhos, vale com os amigos, vale com o nosso relacionamento com os nossos pais. E a gente conversou sobre um segredo para isso acontecer na semana passada. Eu queria, antes da gente fazer o tema de hoje, comentar com vocês o seguinte: se você não esteve em uma desses 3 encontros, você que está acompanhando a gente pela internet, você que está aqui com a gente, se você não pôde estar em um desses 3 encontros, dá uma olhada nas nossas redes, está no YouTube, está no Spotify e na página da Milk, mas não vá em frente sem conhecer e sem estar por dentro desses assuntos. Eu realmente considero esses assuntos indispensáveis para a nossa vida relacional. É importantíssimo. Faltou um desses assuntos, dá uma olhadinha. Teve alguns que vocês gostaram bastante, não deixa de compartilhar com amigos, com conhecidos, porque pode fazer diferença na vida de alguém, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o segundo grande desafio que o amor tem: as mágoas. E eu queria compartilhar com vocês uma frase de uma autora chamada Susan Killian, no livro Stop Arguing, Start Talking. Ela diz o seguinte: a maneira como casais lidam com suas brigas é o indicador mais importante se o relacionamento deles será bem sucedido ou não. Grava isso. Qual é o indicador mais confiável? Agora falando primeiramente de casamentos, mas nós já vamos depois estender isso aos demais relacionamentos. Qual é o indicador mais confiável para saber se um casamento vai durar? O tamanho da festa? O que vocês acham? O tamanho da festa é um indicador confiável? Quantos artistas vocês conhecem que tiveram uma festa suntuosa e o casamento durou menos de 1 ano? Já viram isso? Já, e muito. Qual é o indicador mais confiável então? O romantismo? Casais mais românticos duram mais tempo. Duro falar disso, né? A gente teve Dia dos Namorados bem nessa semana, e eu não quero ser contra o romantismo, é algo legal e que é bom que a gente mantenha nos nossos casamentos, namoros, relações, mas não é isso que vai dizer se um casamento vai durar muito pouco e se vai até o final da vida. Qual é o indicador mais confiável para saber se um casamento vai até o final da vida? Como o casal lida com as suas diferenças, com os seus conflitos, com as suas mágoas. Esse é o indicador mais confiável. Sabe por quê, gente? Porque mágoas, atenção, mágoas fazem parte da vida, fazem parte dos relacionamentos. A grande questão que se vai decidir a saúde das nossas relações ou não, é como nós lidamos com elas. Todo e qualquer namoro e casamento haverão mágoas. Por melhor que a relação seja, vai ter. Sabe, qualquer relação de pais e filhos, haverão mágoas.
Os seus filhos um dia te magoarão se já não o fizeram. Os teus pais, por melhores pais que sejam, um dia te magoarão se já não o fizeram. Uns mais, outros menos. Eu sei que tem pais que capricham, né? Tem pais que magoam muito, tem outros que já são muito mais equilibrados. Todos passaremos por mágoas. Mesma coisa vale nas amizades. Você pode ter um amigão, aquele amigão. Se prepare. Em algum momento, por uma ação ou por uma omissão, seu amigo, sua amiga, um dia te magoará. Faz parte das relações. E mais, quanto mais próximo é um relacionamento, maior é a chance das mágoas acontecerem e mais doloridas elas são. Certo ou errado? Certo. A grande questão que vai decidir a saúde das relações e a nossa própria qualidade de vida é como nós lidaremos com as mágoas quando elas chegarem, porque elas vão chegar. O Henry Nouwen, no livro Mosaicos do Presente, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas interiores, escolhas de coração. Ele está dizendo, você já teve a experiência de conversar com uma pessoa idosa, e era uma pessoa alegre, sorridente, de bem com a vida? Já teve isso? E você conversa e conta as histórias, e ela conta as histórias do passado, e é gostoso estar junto. Passa-se o tempo voando, porque é bom estar junto com aquela pessoa. Agora, você já também deve ter tido a experiência de conversar com uma pessoa idosa amargurada, ruim, cascuda, difícil de lidar, até o próprio semblante é para baixo, sabe? A pessoa fica assim, só sabe reclamar da vida, conta só dos problemas, sabe? E você fica nem meia hora e você já está exausto de conversar com aquela pessoa. Você já teve essa experiência também? O que a gente supõe às vezes? Às vezes a gente pode ter a ideia de que a pessoa amargurada, ela teve mais problemas, mais dificuldades, mais mágoas. O que o Henry Nouwen está dizendo aqui, não. Muito possivelmente, ela teve o mesmo número de mágoas que alegre. Qual foi a diferença? A diferença foi o que ela fez com essas mágoas. A diferença foi a forma que ela reagiu a isso. A diferença foi a forma que ela lidou com isso. Todos passamos por altos e baixos, todos passamos por dificuldades, todos passamos por conflitos. O que vai decidir a nossa vida é a forma como nós lidamos. Como? E essa é a grande questão de hoje. Como a gente pode passar por momentos difíceis, por mágoas, sem que o amor fique pelo caminho? Como a gente pode passar por momentos, por brigas, por conflitos, e fazer com que o amor que nós temos se recupere? Essa é a pergunta de hoje, e para a gente ver a resposta, nós vamos estudar um caso de pessoas, de um grupo de pessoas, que também apanharam da vida, e perderam o amor no processo. Mas Jesus, realmente o próprio Jesus, manda uma mensagem para elas, de como o amor poderia se recuperar. Eu estou falando de uma passagem bíblica que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 5. Pega uma aguinha lá para mim, Cassiano, por gentileza. Gente, Apocalipse, só para vocês terem uma ideia, é um livro que acontece logo depois não, imagina aqui comigo, Jesus já teve seu ministério, já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, passaram-se décadas, e aí ele aparece para o apóstolo João, que no momento estava preso numa ilha presídio chamada Patmos. E a primeira coisa que Jesus faz no início do livro é mandar 7 mensagens para 7 igrejas diferentes que existiam na época. A primeira mensagem é a mensagem para a igreja de Éfeso, para as pessoas, para os cristãos que moravam numa cidade grega chamada Éfeso.
Convido você a dar uma lidinha aqui comigo, olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Vamos lá. O que a gente percebe numa primeira olhada aqui? Jesus está dizendo para eles: admiro vocês, vocês trabalham arduamente. Eu acho que essa carta poderia ser escrita para o pessoal que mora em Chapecó também. Vocês trabalham arduamente, vocês são um povo aí trabalhador. E aí Jesus continua ali na mensagem, ele diz: olha, e mais, vocês têm ajudado pessoas, vocês têm perseverado, vocês têm sofrido pelo meu nome. E ele continua elogiando, e aí ele ainda fala: vocês têm sofrido pelo meu nome, vocês viram pessoas que vieram como líderes espirituais, se colocando como apóstolos, e vocês perceberam que elas eram impostoras. Porém, vocês perderam seu primeiro amor. Quero que vocês percebam que Jesus faz uma série de elogios e apenas uma crítica. E a gente pode de repente pensar: então tá bom, né? Tem uma série de elogios, uma crítica. Passaram. Não. Quando Jesus fala que tirarei o seu candelabro do seu lugar, candelabro era o símbolo no Apocalipse para as igrejas. O que Jesus está dizendo é: se vocês não mudarem, a igreja vai terminar, porque vocês deixaram de ser igreja, porque o aspecto mais importante e mais básico de uma igreja é amor. Vocês deixaram de ser cristãos, porque o aspecto mais básico e mais importante da vida cristã é o amor. Sabe, a gente pode às vezes pensar: não, se a gente só perder o amor pelo caminho, está tudo bem, a gente pode aprender outras coisas. Não, se nós perdermos o amor pelo caminho, Jesus está dizendo, perdemos tudo. Imagina, faça agora uma breve avaliação da sua vida, de como você era 10 anos atrás. Consegue lembrar de como você era 10 anos atrás? Lembra de como você era emocionalmente, como é que você lidava com as coisas, como é que estava a sua vida, o que melhorou, o que piorou? Você consegue mais ou menos fazer esse exercício? Então imagina que a gente olha 10 anos para trás e a gente percebe que a nossa carreira profissional alavancou, que nós conseguimos consolidar um bom negócio, que nós conseguimos consolidar uma boa carreira, nossa carreira profissional alavancou. Imagina que você olhando para trás, fazendo essa revisão de 10 anos, você percebe que intelectualmente você cresceu, estudou, terminou sua pós, terminou seu mestrado, terminou o curso, aquilo que antes você sabia, agora você sabe muito mais. Imagina que olhando 10 anos para trás, você percebe também que você amadureceu, coisas que te preocupavam e te tiravam o sono, hoje já não preocupam mais. Coisas que antes te angustiavam e te deixavam ansioso, agora já não te deixam mais. Mas também olhando para 10 anos para trás, você percebe que o seu coração endureceu, que você era uma pessoa mais bondosa, que você era mais gentil com os outros, que você era mais paciente, que você era mais tolerante, que você era mais flexível, que você era mais amorosa. Às vezes a gente pode ter a ideia de pensar assim: eu evoluí em tantos aspectos, só me tornei uma pessoa menos amorosa, acho que está bom, acho que na minha revisão de vida eu estou indo bem. Jesus está dizendo, não está, não está. Se você só perdeu o amor pelo caminho, você já perdeu tudo. Escuta, nós não fomos criados por Deus para sermos um sucesso, embora não tenha nada de errado com isso.
Nós não fomos criados por Deus para conquistar. Você não nasceu para conquistar. Nós fomos criados por Deus para o quê? Para o quê, gente? Para amar a Deus e as pessoas. Então, se nós de tudo só perdemos o amor, perdemos tudo. Jesus está dizendo para eles: vocês só perderam o amor, então volta, porque vocês perderam tudo. Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, numa das passagens mais lidas em casamento, ele diz o seguinte: olha só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: pessoal, você pode ter tudo na vida, você pode ser uma pessoa extremamente espiritual, que vai na igreja, você pode ter dons incríveis, você pode ser altruísta e dar tudo que você tem aos pobres, mas se você não tiver amor, você não é nada, não valeu nada a pena, porque nós fomos criados para amar, e se nós perdemos o amor no caminho, perdemos tudo. Volta. Portanto, se na sua avaliação de vida, você chegar à conclusão de que com o tempo você foi se tornando uma pessoa mais dura, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais insensível, mais inflexível, volta. Alguma coisa não está boa. Se nós perdemos o amor, perdemos tudo. Mas como é que a gente vai perdendo o amor pelo caminho? O que aconteceu com o pessoal lá em Éfeso? Vocês perceberam? Como eles perderam o brilho no olhar? Como eles perderam a ternura? A resposta que a Bíblia nos dá é: eles foram magoados. A coisa mais importante que o texto sublinha é: houveram pessoas que foram naquela cidade, naquela igreja, se colocaram como líderes, chamaram as pessoas para confiar nelas, e eram impostores. Eram pessoas que não estavam interessadas no bem do outro. Foram pessoas que foram magoadas, que apanharam da vida, que sofreram. E isso foi apagando o brilho no olhar delas. Sabe, conforme o tempo vai passando, existe uma tendência de vida. Conforme o tempo vai passando, nós vamos nos tornando mais espertos, porque as pessoas vão nos magoando, e a gente vai começando a ficar mais atento, dizendo: opa, já passei por isso. Nessa eu já não caio mais. Essa eu já peguei, essa eu já entendi, essa eu já estou mais esperto. Porém, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando mais duros, mais insensíveis, mais desconfiados. Por que isso acontece? Gente, vocês já se deram conta que nós criamos mecanismos de defesa, e às vezes são inconscientes? Se nós tivermos contato com uma criança que foi espancada na sua infância, estou falando de uma disciplina equilibrada, uma criança que foi espancada na sua infância, se um adulto chega perto dela e levanta a mão, mesmo que não vai fazer nada, o que a criança faz instintivamente? Se protege. Por quê? Porque é um mecanismo que ela desenvolveu, ela não quer que doa de novo. Então, quando o cérebro dela percebe que ela pode se machucar, ela se defende. A questão é que nós muitas vezes não nos damos conta, mas emocionalmente, nós também temos mecanismos de defesa. Sempre que nós nos relacionamos com alguém, nós vamos abrindo o nosso coração, e dependendo da profundidade desse relacionamento, nós vamos abrindo mais. Então, por exemplo, eu vou me relacionar, eu começo uma amizade, ou eu começo um namoro, eu começo um casamento, eu abro meu coração, eu confio naquela pessoa, eu falo de coisas importantes para a minha vida, eu vou abrindo meu coração, eu vou dividindo coisas minhas, eu vou entregando gentileza, eu vou entregando bondade, eu vou entregando serviço àquela pessoa, doação, eu vou me doando por ela, como a gente falou no primeiro encontro.
Mas daqui a pouco ela fez mau uso da minha confiança, do meu amor, da minha bondade, da minha gentileza. Eu me abri e doeu. O que eu faço agora? Me fecho. Próxima vez eu já não vou me abrir desse mesmo jeito, eu já não vou confiar do mesmo jeito, eu vou, mas não vou, eu vou, mas eu vou com o pé atrás. Próxima vez eu não vou agir mais com tanta bondade como eu fiz. Eu abri e me machuquei. O que eu faço agora? Agora eu já me fecho um pouco mais. E daqui a pouco eu me fecho um pouco mais. A gente vai criando muros para que a gente se sinta mais seguro, para que não doa mais. Mas sabe qual é o problema dos muros? Eles não só protegem, eles também isolam. Então nós vamos nos tornando pessoas mais solitárias. E quanto mais solitários nós vamos nos tornando, mais sozinhos nós nos tornamos, mais inflexíveis nós nos tornamos, mais duros nós nos tornamos, mais desconfiados. C.S. Lewis, ele fala desse processo de uma forma muito mais linda e poética que eu. Ele diz: se você quiser garantir um coração intacto, não o entregue a ninguém, nem mesmo a um animal, nem pai de pet. Embrulhe-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Dedique seu coração a isso. Não o deixe se amarrar a nada. Tranque com segurança no cofre ou caixão do seu egoísmo. Mas no cofre, seguro, escuro, parado, sem ar, seu coração passará por uma mudança. Ele não se quebrará. Antes, se tornará inquebrável, impenetrável, irremediável. Uma vez falando sobre essa tendência da vida, com uma pessoa, essa tendência de nós nos tornarmos mais espertos, mais duros, ela comentou comigo: você sabe que anos atrás, ela falou para mim, eu confiava nas pessoas, só que o que aconteceu é que eu acabei confiando alguns segredos meus para algumas pessoas que não fizeram bom uso da minha confiança. E quando eu fui ver, coisas íntimas estavam circulando na boca de pessoas que eu não tinha confiado. Você já passou por isso? E aí ela falou, e eu fui me fechando. Hoje, eu não falo coisas do meu coração para ninguém. Percebe? Abriu, doeu. O que a gente faz? Fecha. Abriu, doeu. Então agora eu me fecho. E não só isso. Eu conheço pessoas que no decorrer do seu casamento isso foi acontecendo. Se abriram para uma nova história, para um romance que parecia tão promissor no começo. Se entregaram em gentileza, em bondade, em realmente amor ao outro. Mas de repente foram traídas. Mas de repente passaram por dificuldades enormes, o outro não valorizou tudo aquilo que ela fez. E de repente, talvez até o casamento continua, mas elas foram se fechando e se isolando cada vez mais. E o que acontece muitas vezes é que pessoas vivem casadas, mas isoladas. O outro começa a ser cada vez mais um estranho. Por quê? Porque elas estão fechadas. Elas podem viver no mesmo teto, mas elas não amam mais, elas não entregam mais, elas não confiam mais, elas não se entregam mais. O amor ficou pelo caminho. Às vezes tem pessoas que até terminam um relacionamento conjugal, começam outro, é uma realidade. E quando começam um novo relacionamento, já começam fechadas, já começam desconfiadas. Talvez foram traídas num relacionamento anterior, e agora já são mais ciumentas. Nessa eu não caio mais. Já começam a procurar coisas, às vezes, onde não tem. Por quê? Porque a gente se abriu e doeu. Então a gente se fecha. E com o passar do tempo, nós vamos nos tornando cada vez mais insensíveis, duros, inflexíveis, mais espertos, mas menos amorosos. Uma das palavras, das frases que eu mais vejo em pessoas que estão nesse processo é: não adianta. Não adianta conversar. Não adianta falar. Não adianta ser gentil. Não adianta ser carinhoso. Não adianta ser bondoso. Não adianta falar com calma. Eu já falei 1000 vezes, não ouve. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Cuidado.
Isso costuma ser um sinal de que a gente está nesse processo de perder o amor pelo caminho. Mas aí, a gente começa a se perguntar, ok, mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente recupera o amor? Como é que a gente revive o amor no nosso coração? Apocalipse 2,5 vai dizer, lembre-se de onde caiu. Primeira coisa. O que Jesus está dizendo é, às vezes a gente acredita que a recuperação está em nós não falarmos mais dos assuntos doloridos. A gente coloca numa gaveta e esquece deles, na esperança de que um dia isso não vai mais pisar no coração. E está errado. Eles apodrecem dentro de nós e nos adoecem. Jesus está dizendo, faz um exercício, ele pode ser difícil, mas é necessário. Lembra, onde foi que o brilho no teu olhar se apagou? Lembra, você nem sempre foi uma pessoa dura e difícil, inflexível e amargurada, nem sempre, você já foi diferente. Onde isso mudou? O que aconteceu na sua vida? Que mágoas que vieram, que tiraram o sorriso do teu rosto? Lembra o que aconteceu? Esse é o primeiro exercício. E o segundo é, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Aí Jesus está dizendo, lembra o que você fazia antes de perder o seu brilho no olhar? Lembra. Volta a fazer. Volta a fazer. Lembra que nós falamos no nosso primeiro encontro, que o amor não é sentimento, o amor é atitude. Para nós recuperarmos o amor, nós não podemos ficar esperando que os sentimentos se recuperem automaticamente, nós precisamos mudar as atitudes, é isso que Jesus está dizendo. Lembra o que aconteceu e volta a fazer aquilo que você fazia no princípio. Vamos pensar, por exemplo, agora no contexto de casamento, o que você fazia no começo? No começo, antes da gente se distanciar, a gente andava segurando a mão, então volta a segurar a mão. Antes da gente se distanciar, nós de vez em quando saíamos para jantar juntos, então volta a sair a jantar juntos. Mas agora tem as crianças, deixa as crianças na casa do vô, da avó, eles não vão se importar, mas voltem a fazer o que vocês faziam. A gente gostava de conversar, e de sonhar, e de falar sobre o nosso futuro, volta a fazer. No começo pode ser algo muito estranho, muito diferente, mas com o tempo isso volta a ser natural. O que você fazia antes? Antes eu me abria para as pessoas, eu conversava, eu tinha amigos com quem eu compartilhava as minhas dores. Talvez, como no caso que eu citei de exemplo, você tenha se confiado nas pessoas erradas. Mas a solução não é parar de se abrir, é só aprender a confiar nas pessoas certas. Volta a fazer, volta a compartilhar a vida. Anos atrás, quando eu ainda era uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais amorosa, volta e meia eu convidava um casal de amigos para ir lá em casa para fazer uma janta, a gente ficava lá sexta de noite rindo e conversando e comendo, volta a fazer. Sabe qual é a sensação de quem está nesse processo de recuperação? É como quando a gente passa por uma fisioterapia. Quem quebrou o braço, fica lá engessado meses, depois que tira o gesso, às vezes a gente tem a ilusão de que vai estar tudo resolvido, mas não. Nosso braço, porque ficou muito tempo sem se movimentar, ele não tem mais o mesmo movimento. Quando mexe, dói. Mas aí a gente vai para a fisioterapia e começa a voltar a exercitar. No começo é estranho, no começo parece algo muito diferente, mas com o tempo a gente recupera o mesmo movimento. O amor é assim. Volta a exercitar. No começo vai ser muito estranho, mas com o tempo se torna mais natural. Se no seu passado houve situações de mágoa, libere perdão. Se você não sabe como fazer isso, procure alguém para conversar, pode me procurar sobre isso, eu tenho guiado pessoas nesse processo. É às vezes difícil, mas é necessário. Libere perdão e volte a praticar o amor que você uma vez praticava. Quando em Apocalipse Jesus fala sobre o primeiro amor, ele está falando do amor de forma geral, os comentaristas bíblicos concordam nisso. Tanto o amor às pessoas, quanto o amor a Deus, porque os dois estão interligados. Os dois estão interligados.
E eu queria aproveitar esse assunto para comentar com vocês. Nós podemos perder o amor a Deus com o tempo. Eu já vi muitas pessoas que quando começaram uma caminhada com Cristo, começaram empolgadas. Eu quero que você faça o exercício. Como foi o seu início de caminhada com Jesus? Como foi? Você lembra ainda? Eu conheço muita gente que começa empolgado. Não falta um culto. Mesmo com a chuva que estava antes. Estão junto. Não tem problema. Eu vou estar lá. Eu quero ouvir. Mas com o passar do tempo, às vezes a gente vai perdendo esse amor. Com o passar do tempo, às vezes a gente vai se tornando mais desconectado, mais desligado. E aquela pessoa que de repente vinha todos os encontros, começa a vir 1 ou 2 por mês. Sempre por um bom motivo. Mas na verdade, deixou de ser uma prioridade. Eu já vi pessoas que começaram empolgadas, iam nos estudos bíblicos, e de repente pararam. Foram ficando pelo caminho. Foram perdendo o amor a Deus. De repente porque o tempo foi passando e foram perdendo a empolgação. De repente porque foram magoadas por alguém da igreja, por um líder espiritual, ou por alguém que sentava do lado delas na comunidade. Seja como for, se você perdeu o amor a Deus pelo caminho, é hora de voltar. Porque esse é o amor base da nossa vida. E enquanto o amor de Deus não estiver em nós, Ele também não vai estar nos nossos relacionamentos. Pessoal, sabe o que eu desejo para esse final de série? E para esse final de mensagem? De todo o coração. Que seja um momento de recomeço. De repente, você foi perdendo o amor e a sensibilidade pelo caminho. No seu casamento, nas suas amizades, volta. De repente você sente que existe um abismo entre você e os seus filhos. Volta. De repente você percebe que sua vida com Deus esfriou. Não era mais como era. Você já buscava com muito mais alegria, com muito mais prioridade, com muito mais disposição. Volta. Esse é o momento de recomeço. E se você quer recomeçar, deixa eu só fazer mais um comentário com você. Em 1 João 4,19, nós encontramos a seguinte frase: nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. O que a Bíblia vai dizer é que nós não conseguimos amar por nossa própria força. Por nossa própria força, uma hora o amor acaba, por mágoas ou por tempo. Mas quando nós encontramos o amor de Deus, esse amor pode se renovar continuamente no nosso coração. Você conhece alguém que se abriu para um relacionamento amoroso, mesmo sabendo que ia se machucar? Quem? Jesus. Sabendo que estar conosco iria custar a sua vida, sabendo que estar conosco custaria tudo, mesmo assim Ele vem ao nosso encontro, morre no nosso lugar, ressuscita e nos reconecta com Deus. Quanto mais nós conhecermos esse amor, quanto mais esse amor estiver na nossa vida, mais, muito, muito mais, nós vamos estar dispostos a amar as pessoas, mesmo quando elas nos magoam. Porque a gente não vai estar amando por aquilo que o outro fez, ou pelo que o outro é. Nós estaremos amando por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus é. Recomeça. Talvez seu casamento passa por maus momentos. Recomeça. Recomeça. Peça ajuda para Deus nessa noite. E volte nessa estrada. Avalie. Você tem percebido que mágoas têm te deixado menos amoroso com as pessoas? Você tem se tornado uma pessoa que endureceu com o tempo? Você tem percebido que de repente você não tem mais o mesmo amor que você tinha por Deus no início da sua caminhada de fé? Queria convidar você a decidir.
voltar a praticar o amor às pessoas, apesar das feridas do passado. E voltar a viver e a praticar a sua fé, como você praticava no início. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!